Olá, pessoal do Abrale, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Meu nome é Gabriel Gonçalves, eu tenho 29 anos de idade e eu sou o novo apresentador da TV Abrale, então já se acostume com esse tom de voz e com esse rosto, porque você vai me ver ainda por alguns vídeos. Então, roda a vinheta. Eu sou formado em comunicação e mestrando em cultura e comunicação. Trabalho atualmente com redação publicitária, redação de conteúdo e também produzo conteúdo sobre futebol, que é uma das áreas que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de praticar esporte, não futebol, porque eu não sei jogar nada de bola, mas outros esportes aí, principalmente de luta e academia, eu me aventuro um pouquinho mais. Bom, a minha jornada com câncer, mesmo sem saber na época, ela começou em janeiro de 2021. Eu tinha 25 anos de idade, tinha acabado de completar 25 anos de idade, e eu estava na casa dos meus pais, em Minas, no interior de Minas, porque eu tinha voltado, por conta daquela época do Covid, eu tinha passado tempo na casa dos meus pais, e bem no começo do ano foi quando veio aquela nova onda que começou a ter bastante caso. E na época a minha namorada morava em outra cidade, então eu também tinha esse trajeto e eu convivia com as duas famílias. Eu lembro bastante, assim, principalmente da minha namorada, da minha sogra, da minha mãe, assim, notar que meu pescoço estava inchado só de um lado. Eu estava com um inchaço bem protuberante do lado esquerdo do pescoço. E como todo jovem de 25 anos, a minha primeira ação foi: deixa, isso aí não é nada. Deve ser alguma alergia comum. E cheguei a marcar o médico, desmarquei, tava com muita coisa para fazer. E aquele bom e velho não é nada não, né? E fui deixando. Se eu não me engano, em fevereiro eu cheguei a procurar o médico. Fui efetivamente porque o inchaço ele só aumentava. E começou realmente a parecer estranho, o inchaço que não sumia. Nessa época, eu não tive nenhum outro sintoma. As atividades que eu fazia no dia a dia, elas estavam normalmente. Eu não tive a questão de fraqueza, nada. Meu primeiro sintoma foi o inchaço. E aí eu comecei a pesquisar, fui no médico, né? E no primeiro momento, parecia uma infecção de garganta. Foi a primeira suspeita. Só que ao longo do tempo, eu sempre tive muitas infecções de garganta muito bem marcadas. Eu sabia exatamente como que era, o que que dava, e eu achei estranho na época que eu não estava sentindo nada. Mas aí eu fiz os exames e estava com infecção alta. Eu estava com grau de infecção alta. Aí o nosso primeiro iniciativa foi tomar remédio. Aí eu tomei o remédio para infecção e logo em seguida não melhorou. Aí eu tentei o siso. Tentei tirar o siso, porque a gente imaginou que poderia ser do siso e não melhorou. Eu tô falando assim do registro de infecção. Por quê? Em termos do corpo, eu não senti a progressão do sintoma. Não chegou no começo, nem chegou no momento do diagnóstico. Ao longo de todo o período até espera, eu não tive nenhum sintoma. Mas eu sempre gosto de deixar claro isso para as pessoas, que eu também estou tendo uma leitura de agora. Será que eu não estava um pouquinho mais fraco? Será que eu não estava sentindo? Então, assim, o olhar de depois, ele é diferente, né? Porque, principalmente do câncer, quando a gente fala de sintomas bem marcados, como o do linfoma, muita gente... É o suor, o cansaço sempre, é a perda de peso. Então, assim, se eu tive algum sintoma, foi marcante. O que foi marcante mesmo foi os inchaços. Tava realmente bem marcado. Do lado esquerdo ficou bem grande, no nível assim que a gente conseguia perceber facilmente em vídeo. Facilmente em vídeo e foto a gente via que estava realmente inchado. O marcante para eu descobrir o câncer foi o inchaço e os exames de sangue, porque os marcadores, tanto o VHS quanto o PCR de infecção, estavam realmente altos e uma infecção crescente que não melhorava sem nenhum outro sintoma. Então foi aí, mais exatamente em maio de 21, 4 meses desse lenga-lenga de marca, não marca, de realmente vai, que a gente realmente trouxe para a mesa a suspeita do câncer. Eu tenho dois momentos muito marcantes, assim, que um é do pré-diagnóstico, o outro é do diagnóstico de fato. Eu lembro que eu fiz em maio, eu fiz uma tomografia e eu fiz uma ressonância. Quando eu voltei do exame da ressonância, ela já ficou meio que assim, poxa, tem alguma coisa errada aí.
Aí eu lembro que ela me mandou mensagem numa quinta-noite, falou, você pode vir aqui amanhã de manhã? Eu achei estranho, né? Falei, isso nunca aconteceu. Ela falou, se você puder vir sozinho e tal. Eu já não gosto de levar acompanhante, mas assim, né? Fui. Aí eu lembro quando eu entrei na sala dela, era umas 10 da manhã na sexta-feira, ela já preparou a sala assim, meio, pegar uma água, quer um cafezinho. Eu já falei, nossa, tem alguma coisa vindo aí. Aí foi a primeira vez que ela me falou. Ela falou, eu não dormi essa noite, porque eu passei a noite inteira falando com os maior parte dos especialistas que eu conheço, e a gente tá achando que isso é câncer. Eu falo que o diagnóstico para mim foi mais leve. Essa primeira vez que eu ouvi foi a mais pesada, assim. Que foi realmente quando eu senti, falei, que eu nunca tinha tido contato com a doença. E aí eu já corri no dia para poder ver toda a documentação, tudo correto, e fui realmente para um hospital especializado em câncer. E aí eu fui para lá e aí eu passei esse período, esse mês inteiro, fazendo exames. Foi quando eu conheci a gente, quando entra, né? Você passa primeiro pelo primeiro médico, o geral, um oncologista geral, passei pelo de cabeça e pescoço. Foi no de cabeça e pescoço que eu lembro até que eu cheguei na sala dele e falei: olha, para ser sincero, eu nem preciso de tomografia para olhar esse pescoço seu, porque tá muito evidente. E fui fazendo os exames e eu gravei a data, porque foi antes dos Dias dos Namorados, no dia 11 de junho de 21, depois das biópsias, depois de todos os exames que eu fui fazendo ao longo de ali, cerca de um mês, eu recebi o diagnóstico. O meu diagnóstico ele foi um linfoma de Hodgkin, no estágio 2 porque ele estava do lado esquerdo e, por mais que eu não estivesse sentindo, já tinha pequenos gânglios mediastino. E eu recebi o diagnóstico desfavorável, porque eu estava com o VHS muito alto, a minha sedimentação do sangue estava muito alta e meio descontrolada. Então, o diagnóstico foi fechado exatamente como linfoma de Hodgkin, estágio 2A, desfavorável. Eu costumo falar que o diagnóstico, de alguma forma, ele é libertador, porque a gente fica naquele período até descobrir com tanta coisa na cabeça, que no momento que a gente recebe, a gente tem um plano. E quando a gente recebe esse plano, pelo menos a gente descarta um monte de coisa e coloca os pés no chão e já tem pelo menos uma trilha de um caminho para fazer, né? O meu tratamento, ele foi escolhido o ABVD. Eu tomei 8 sessões quinzenais, então foram, né, a cada 15 dias, deu mais ou menos ali 2 meses, porque por sorte, assim, não tive nem feriado, foi de junho até outubro, mais ou menos. Então eu não tive grandes feriados, também não tive grandes complicações, então eu consegui fazer ele sem pular nenhum dia. Bom, logo depois eu tive muitos problemas durante o tratamento de imunidade. Tive que tomar bastante remédio de imunidade. Foi também uma fragilidade na época, porque a gente ainda estava com muito caso de Covid, ainda era muito presente a pandemia. Então tinha todos os cuidados de ter que. Você está no hospital, chegou a ter dia com 400, 2.000, 3.000 mortes, então foi uma época complicada também por isso. Então eu pedi um resguardo grande. E logo depois da quimio, eu fiz o PET. Já no primeiro PET scan que eu fiz depois da quimio, deu resposta positiva. Só que em decisões com os médicos, a gente preferiu, assim, os médicos preferiram as médicas, né? Gosto de falar que são duas mulheres, então as médicas decidiram a gente fazer também uma radioterapia. No meu caso, foi uma terapia complementar. Ela foi colocada como uma terapia complementar às 17 sessões de rádio. Então, meu tratamento ele foi assim, foram 8 sessões de ABVD quinzenais, mais terapia complementar de 17 sessões de radioterapia. Aí, logo depois da rádio, em março, se eu não me engano, de 22, eu fiz outro PET scan. E esse outro PET scan, ele deu alguns restos que a gente ficou um tempinho olhando ali se era, mas aí deu alguns restos, aí eu fechei tanto com o clínico geral, quanto com as hematos, que realmente não tinha não tinha indício de câncer. E logo depois eu fiz outro PET em agosto, que foi esse PET de agosto que a gente oficializou um pouco mais como sinal de remissão. Já vinha com uma certa remissão, né? Já vinha com a ideia de remissão desde outubro de 21, que foi o primeiro PET pós-químio que mostrou o resultado, que não tinha mais sinal de câncer. Mas foi nesse de 22, assim, de agosto de 22, que a gente meio que fechou que tá, já era um indício de remissão. E de lá para cá, eu estou no estágio considerado de remissão.
eu não tenho sinais aparentes do câncer desde essa época. Eu faço exames. Agora eu estou numa fase que eu faço exames anuais. Anualmente eu faço um exame de tomografia e semestralmente a cada 6 meses, né, eu faço o exame de sangue. Assim, eu tenho dificuldade de categorizar paciente e ex-paciente. Porque até que ponto a gente é ex-paciente, porque querendo ou não, a gente ainda está no processo, né? Eu ainda estou no processo do câncer. O que eu digo do diagnóstico é que é um momento seu com você mesmo, independentemente do que eu disser, do que todo mundo disser, a experiência de ter o câncer ela é muito única e não minimizando as pessoas próximas, claro, mas a experiência mesmo é de você com você, na hora que você for deitar para dormir, que é o momento que você vai sentir e digerir tudo aquilo. E cada um tem o seu processo de digestão. A minha dica, a minha colocação nesse processo de digestão é confiar nas pessoas que você está próximo, principalmente no seu corpo de médico, entender que aquele processo, o cronograma que ele te passou é muito importante e vai ser muito importante você seguir. Mas também tirar um tempinho para você. Faça alguma coisa que você gosta, mantenha hábitos que você gosta, claro, desde que permitidos pelo médico. Mantenha também a sua vida, porque tem a outra questão que eu quero dizer que é o seguinte: foi a questão que me motivou. Atualmente eu faço um mestrado na área de câncer, mestrado na área de cultura, mas é exatamente esse mestrado sobre a visão cultural do câncer. A gente tem uma visão cultural do Brasil sobre câncer que coloca um rótulo na testa do paciente de câncer com muita coisa ruim, muita coisa. E, como eu digo, nunca minimizando, o câncer é realmente complicado, tem suas complicações, seus problemas, mas a gente não precisa desse rótulo sempre de que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você pode passar pelo seu câncer sorrindo, ouvindo as músicas que você gosta, praticando os esportes que você gosta, desde que tudo certificado, tudo combinadinho com o médico. Mas a mensagem que eu gosto de deixar sempre é que o câncer ele é muito plural. E a gente tem uma única imagética dele, uma única impressão cultural dele, mas o câncer ele é muito plural. Cada pessoa vai ter a sua experiência, cada pessoa vai passar pelo seu caminho e a gente não precisa ficar se apegando a rótulos. Não pense que a imagem do câncer é isso ou aquilo. Tenha a sua experiência, converse sempre com as pessoas que você confia, tanto amigos, familiares, quanto os próprios médicos, e trace o seu caminho. Trilhe o seu caminho. O câncer não é aquilo que todo mundo diz para você. O câncer é a maneira que você vai viver ele, porque esse conjunto de esforços médicos e esse conjunto de um esforço para deixar a vida o mais normal possível pode te ajudar muito a passar por essa fase e você estar aqui daqui uns meses, daqui uns anos, contando a sua própria história. Se você gostou da minha história, saiba que ela é apenas mais uma. A Braille tem várias outras histórias e muita informação legal para você. Então inscreva-se para não perder nada. Aproveite para comentar a sua história, nós vamos adorar ouvir e conversar com você. Mande também para um amigo, familiar que esteja passando por uma situação parecida e queira mais informações sobre a vida com e depois do câncer.